Sérgio Moro citou Banco Master, INSS e pedágio numa mesma fala e tentou reacender a Lava Jato no meio de uma entrevista. Não foi um desabafo solto, foi uma operação narrativa completa. Ele conectou escândalos diferentes numa única linha de raciocínio para dizer que não se corrompeu, que enfrentou o sistema e que agora quer transformar essa reputação em voto no Paraná. O que chama atenção não é só o que ele disse, é como ele montou essa sequência. Fica até o final do vídeo para entender qual é a estratégia por trás dessa fala e o que ela revela sobre a campanha que Moro está construindo. Nós não aceitamos esse quadro que existe hoje no nosso país, como mencionei aqui, do roubo do INSS, mas não só esse, do escândalo do Banco Master. Veja. Vou interromper rapidinho o vídeo só para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como este para você e também mostra para o YouTube que você quer receber mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado por isso. Agora vamos continuar com o vídeo. Tudo indica que o Vorcaro corrompeu meia república, mas posso dizer com tranquilidade, não me corrompeu. Não corrompeu a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, assim como várias outras pessoas. Então, sempre nós seguimos a nossa vida pública com total retidão. Dentro desse espectro, dentro desses limites do diálogo, vai ser normal com a Assembleia Legislativa, até porque também a grande maioria, quase totalidade, são honestos, são íntegros e a gente pode trabalhar junto, sim, em cima de um projeto de excelência para o nosso estado do Paraná. Porque eu entendia que a eleição do Lula seria uma tragédia econômica e moral. E é o que a gente está vendo hoje. As famílias endividadas, as famílias aí com dificuldades. Você circula pelos comércios. Ontem eu estive na feira aqui, na feirinha do Lago da Ordem, em Curitiba, conversando ali com os vendedores, todos eles dizendo, olha, esse é um ano atípico, as pessoas estão sem poder de compra. Isso acaba afetando aí toda a atividade econômica. Do outro lado, colocando o Lula de volta, alguém que não foi inocentado nas condenações da Lava Jato. E o que houve foi uma anulação por formalismo jurídico, a meu ver, na verdade, por razões políticas dele. Isso permitiu e deu um recado para todo mundo do crime que a roubalheira estaria liberada de novo. Esse escândalo do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, acho que é o mais vergonhoso da nossa história, porque foram em cima das pessoas mais vulneráveis. Quantos idosos, inválidos, pessoas com dificuldades que recebiam seus benefícios foram prejudicadas aqui no nosso estado do Paraná, por exemplo. Então agora, o que eu vejo? O Flávio Bolsonaro é o pré-candidato à presidência do PL e é o único que tem condições de derrotar esse projeto de permanência do PT no poder. Por isso nós fizemos essa aliança, mas não é um movimento de agora, porque nesses últimos 4 anos eu cumpri o que prometi à população paranaense. Sempre estive na oposição, mesmo em outro partido. Agora, me filiei ao partido que faz a maior oposição ao governo Lula, mas é um movimento, de certa maneira, natural. E aqui nós temos a direita e a centro-direita unidos no Paraná. O senhor tem citado muita questão de infraestrutura, a questão também da segurança pública. E falando em infraestrutura, a gente não pode deixar de falar sobre as nossas rodovias, como o senhor citou ainda há pouco, o BR-277, e recentemente nós tivemos aí esse grande pacote de concessões, né? Como o senhor enxerga aí, por exemplo, esse pacote que promete, inclusive, aí a duplicação de artérias importantes aí para o nosso estado, e também o projeto como um todo, leilão na Bolsa de Valores, é um modelo que para o senhor foi interessante ou precisa ser revisto? Olha, tem pontos muito positivos. O modelo é melhor do que o anterior, porque ele tem incentivos para a realização das obras. Ainda assim, isso não exime o Estado, o governo, de ter uma responsabilidade, de ser vigilante, para ver se as obras vão ser feitas. Porque vamos lembrar, Bruno, que nós tivemos um pedágio, uma concessão anterior de 30 anos, que o paranaense pagou caro. Eu diria literalmente que ele foi roubado, e as obras não foram feitas. Inclusive, num desdobramento da Lava Jato, quando eu era juiz, nós descobrimos que se pagava suborno a funcionários do governo em administrações anteriores. E aí algumas concessionárias, inclusive, fizeram acordos de leniência e fizeram algumas daquelas obras que haviam prometido e que tinham sido excluídas artificialmente. Vamos colocar lá, por exemplo, a Via Cataratas ali na saída de Cascavel para Foz do Iguaçu, foi uma obra decorrente do acordo de leniência.
O que Moro fez até agora na entrevista foi pegar escândalos que são de naturezas completamente diferentes e costurar todos dentro de uma mesma tese. Lava Jato, INSS, Banco Master, pedágio. Na narrativa dele, tudo isso faz parte de uma disputa maior entre impunidade e enfrentamento institucional. E ele se coloca no centro dessa disputa como o nome que já provou que enfrenta. A pergunta que fica é se essa costura cola. Você acha que o eleitor ainda compra a imagem de Moro como símbolo anticorrupção? Ou isso já perdeu força? Deixa nos comentários o que você pensa. O vídeo continua porque a parte mais reveladora vem agora, quando Moro conecta essa narrativa toda às pesquisas eleitorais e à própria volta ao PL. Muita gente pode dizer que o senhor não tem experiência ainda o suficiente para estar negociando, digamos assim, né, a partir do momento que o senhor ocupa um cargo no Executivo. O senhor acha que já tem essa maturidade o suficiente para estar articulando, por exemplo, com uma Assembleia Legislativa? O senhor acha que já construiu aí um know-how, né, o suficiente para poder fazer esse tipo de trabalho? Qual a sua visão, o que o senhor diria para o eleitorado paranaense sobre essa articulação que todo, né, governador, enfim, tem que ter para com a sua casa de leis, né? Não, com certeza. Olha, quando eu fui juiz, eu me destaquei. Tivemos casos importantes, caso Banestado, casos contra o crime organizado, Fernandinho Beiramar, a quadrilha dele, eu coloquei na prisão, interroguei o Fernandinho Beiramar, e a gente fez a Operação Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história do país. Depois, por conta de uma reviravolta política, alguns desses resultados foram comprometidos, mas as pessoas entendem, vê o que está acontecendo no país, essa profunda inversão moral. Porque quem foi preso na Lava Jato foi porque era culpado de roubar a população. Ministro da Justiça e Segurança Pública, os indicadores criminais caíram no ano que fui ministro. Inclusive, assassinatos caíram 22%. Então, nós mostramos eficiência. Fomos para cima do crime organizado. Aliás, eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado, e não digo isso com orgulho, mas sou ameaçado pelo PCC, porque eles querem retaliar o que a gente fez no passado, que ninguém teve coragem de fazer. Então a gente teve destaque em tudo que a gente fez. Agora no governo, não é diferente. Nós vamos dialogar. Aliás, ano passado, como senador, aprovei 3 leis no segundo semestre, na área da segurança pública, que eu fui ou autor ou relator. Uma delas, inclusive, buscando dificultar a soltura de criminosos em audiência de custódia, porque isso virou uma porta giratória para criminosos. Eu fui o relator desse projeto, foi aprovado ano passado, nem o presidente Lula teve coragem aí de vetar. E para você aprovar o projeto de lei, todo mundo sabe, isso é uma empreitada coletiva. Você precisa dialogar, conversar com todo mundo. E isso vai ser assim também com a Assembleia Legislativa. A única coisa que a gente não admite, mas eu acho que o eleitor também não quer, é que a gente cruze determinadas linhas e faça coisas desonestas para governar. Mas eu acredito que aí, até a liderança que a gente tem expressiva nas pesquisas, é um reflexo do entendimento que nós não nos corrompemos. Hoje tivemos a divulgação da pesquisa Quest, da Genial Quest, né, que indica justamente a liderança em todos os cenários que são apresentados. Primeiro e segundo turno, inclusive. O senhor acredita que isso se dá como um reflexo da sua carreira, evidentemente, como o senhor já falou, mas o senhor acredita ainda que é possível ampliar ainda esses números? Como o senhor vem trabalhando para que isso possa acontecer? Olha, as pesquisas que têm saído refletem uma liderança expressiva, né? Eu agradeço, inclusive, aí aos paranaenses por essa preferência, mas sei que a gente tem que trabalhar com muita humildade até a época das eleições. E o nosso principal objetivo agora é não só expandir o diálogo, mas ouvir as pessoas e construir esse projeto técnico para o nosso querido estado do Paraná. Então, acho que as pesquisas são um reflexo disso, mas também do nosso histórico, né? Como disse, como juiz, como ministro, agora como Senado. Veja que eu não fui daqueles parlamentares que se elegeu falando uma coisa e fez algo completamente diferente lá dentro do Senado. Nesse período de 4 anos, fui oposição e fui perseguido. E veja, fui até ameaçado pelo crime organizado, mas a gente se manteve firme. Então, acho que é um reflexo dessa soma de fatores,
vamos continuar trabalhando. As pesquisas que saíram nas últimas semanas, saiu uma da Atlas Intel e uma do Paraná Pesquisas, me apontam até com chance aí de ganho no primeiro turno. Essa pesquisa também de hoje, que saiu da Quest, me mostrou uma liderança muito expressiva em relação aos outros candidatos. É isso que a gente vai trabalhar, né? Correndo nossa raia, sem ficar olhando muito aí para os outros, né? Mas preocupado principalmente com o eleitor paranaense. Pois é, senador, o senhor vem aí de uma articulação política bastante precisa ao longo dos últimos meses, em especial com o PL, o Partido Liberal, que nesse ano traz como candidato, pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, deve ser o nome então que está aí na corrida eleitoral para a presidência da República. É um partido que o senhor também já criticou publicamente, o senhor certamente já falou sobre isso outras vezes, mas que, sobretudo, também traz uma união novamente entre o senhor e a família Bolsonaro, né? O senhor foi ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, do qual o senhor deixou com críticas e, nesse momento, volta para esse grupo, querendo ou não. Então, a nossa pergunta é: por que esse retorno neste momento? Isso não pode causar aí uma certa incongruência na interpretação do público, do eleitorado? Olha, Bruno, vamos lembrar que em 2022 eu fui eleito senador e não tive o apoio do Bolsonaro, tinha lá minhas divergências, mas no segundo turno, quem eles chamaram do Paraná para estar no debate presidencial, para apoiar o Jair contra o Lula naquela eleição de segundo turno, fui eu. Fui lá nos dois, mesmo não tendo sido apoiado por ele anteriormente. Moro apostou tudo numa jogada de narrativa. Pegou Banco Master, INSS, Lava Jato, pedágio e crime organizado e transformou numa única tese de campanha. Na leitura dele, a corrupção voltou e ele é o candidato que já mostrou que enfrenta. A questão que ninguém ainda respondeu é se essa imagem ainda carrega voto suficiente no Paraná, ou se o eleitor de 2026 vai exigir mais do que memória da Lava Jato. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse apoio ajuda o YouTube a entender que vale a pena te recomendar mais vídeos como este, e ajuda o canal a continuar trazendo análises e conteúdos relevantes para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.